Olá, amigos, nossa saudação fraterna, esperando encontrá-los todos com muita paz no coração. Vamos dar sequência às gravações de vídeos que vimos fazendo acerca de temas evangélicos, temas extraídos do Novo Testamento de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos dar sequência e hoje nós vamos trabalhar um tema bastante importante, extraído lá de Marcos, do capítulo 8, nos versículos 22 a 26. Esse registro do evangelista Marcos trata da cura do cego de Betsaida. Betsaida é uma localidade situada na Galileia. Ficava próximo de Cafarnaum, ali junto de Nazaré, naquelas imediações. Então, o evangelista vai tratar relatando, né, esse evento ocorrido quando Jesus chega em Betsaida. Né? Ele vai dizer que ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogando-lhe que o tocasse. Como sempre, onde Jesus chegava, ele sempre era visitado por uma verdadeira multidão de pessoas que levavam a ele pessoas portadoras de algum tipo de enfermidade para que ele a tocasse, porque eles acreditavam que com o simples toque Jesus já poderia estar, digamos assim, encaminhando a solução para o respectivo problema. E quando ele chega em Betsaida, não foi diferente. Aquela multidão também se aproximou e trouxeram um cego, pedindo que Jesus o tocasse. Né? E ele vai dizer depois no versículo 23, e tomando o cego pela mão, olha que coisa bonita, né? Jesus sabia que ele estava cego, então toma ele pela mão para tomar alguma providência, né? Alguma atitude fraterna, alguma atitude que pudesse levar algum conforto, pelo menos ao pegar ele pela mão, né? Estaria assim fazendo um tipo de acolhimento, acolhendo aquela pessoa com aquele tipo de problema, passando para ele o seu amor, né? Como acontecia em todos os casos onde Jesus estava, o amor, digamos assim, transbordava dele. Ele foi o grande carreador de amor, por onde ele passava, exalava aquela fragrância de amor, recomendando que todos nós também pudéssemos trabalhar no sentido de instalar esse amor dentro de nós, né? Para que onde quer que estivéssemos, também pudéssemos ser carreadores de amor, ao ponto de nós não precisar olhar se as pessoas que estão a nos envolver são amigos ou inimigos, se são parentes ou estranhos, seja de que natureza, né, forem, possam ser contemplados com esse hálito, com essa fragrância divina, oriunda desse amor que nós estamos procurando carrear. Então, também é uma recomendação de Jesus que isso pudesse ir gradativamente acontecendo e nós, de nossa parte, também fazendo todo o esforço, todo o empenho para que esse amor
possa estar assim norteando, né, a nossa ação, o nosso comportamento, as nossas escolhas, cada vez mais em direção do bem, cada vez mais em direção da luz, para que então cada vez mais nós fôssemos essa carta viva do Evangelho, como pede Paulo de Tarso, para que a gente, com o nosso comportamento, pudéssemos estar, de certa forma, evangelizando sem palavras, né? Eu gosto sempre de lembrar que Francisco de Assis, nosso querido Francisco de Assis, conhecido na igreja por São Francisco de Assis, ele dizia: ide pregai o evangelho, e, se necessário, usem palavras. Então, a grande recomendação desse apóstolo, né, que nós sabemos que ele era a reencarnação do apóstolo João, né, a recomendação dele é que o nosso comportamento cada vez mais fosse traduzido como manifestação de amor, né? Para que os nossos irmãos pudessem perceber a importância de nós estarmos com Jesus, a importância de nós estarmos trabalhando pela nossa própria iluminação, e levando essa claridade com o nosso comportamento aos nossos irmãos, àqueles que estiverem, digamos assim, no nosso entorno, onde quer que estivéssemos, independentemente do grau de relacionamento, se eram familiares ou se não, se eram amigos ou inimigos, não importa. Nesse caso, quando esse amor já está instalado, ele simplesmente exala para todos. Ele não vai ser um amor, né, que precise ter um complemento. É como nós poderíamos dizer, é um verbo intransitivo, que independe de complemento. Se apenas ama, Deus nos ama, né? Então, essa intransição gramatical ela pode ser aplicada na medida em que esse amor, né, esse facho divino, já esteja nos iluminando internamente e vá se traduzindo ou aparecendo nos nossos atos para também levar o Evangelho de Jesus a outros corações. Então ele vai dizer aqui nesse versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, vemos aqui uma passagem, um versículo, que merece toda a nossa atenção para que a gente não fique puramente nos aspectos literais. Porque nunca é demais lembrar a todos nós de que o Evangelho de Jesus, ou que o próprio Cristo, usou material, elementos de comunicação, porque ele estava entre nós, ele estava aqui numa cultura em que nós, para nos comunicar, precisávamos, como até hoje precisamos, de palavras, precisamos de situações, de histórias. Ele usou parábolas, ele usou hipérboles, ele se valeu de elementos geográficos, topográficos, para deixar os seus ensinamentos. Mas que a gente sempre lembre, esses elementos que ele pegou para se comunicar, eles não podem, não devem ser entendidos de forma literal. Eles são condutores de uma ideia, eles são condutores de uma mensagem. É importante que nós entendamos a mensagem que está por detrás daquele elemento literal, porque então vamos buscar exatamente a interpretação da essência e não daquela coisa aparente que são os elementos usados aqui na nossa comunicação. Então, nesse versículo, ele vai dizer, né,
que ele tomou o cego pela mão e levou para fora da aldeia. Aqui nós vamos entender e já vamos começar a levar essa informação para os irmãos. O que que nós entendemos aqui por aldeia? Essa aldeia que ele está falando não é uma aldeia geográfica, ela não é localizada aqui na nossa dimensão. Essa aldeia é um campo mental vibratório, porque quando ele diz que ele leva ele pela mão e levou para fora da aldeia, significa que Jesus já estava fazendo um trabalho psíquico nele, para que ele pudesse sair daquele campo vibratório negativo, que é o que caracteriza uma aldeia. Para todos nós vem a mensagem das aldeias, das diversas aldeias que nós acabamos tendo, carregando vibratoriamente conosco, né? Por exemplo, as pessoas que carregam mágoas. A mágoa é um tipo de aldeia, porque ela forma um campo vibratório, né? Digamos assim, o ressentimento, né? Também o desejo de vingança, enfim, a ausência de perdão, isso são aldeias. E ainda mais as nossas crenças limitantes, e nós vamos gradativamente também identificando elas através do processo do autoconhecimento e pela recomendação de Jesus, nós vamos ver adiante, que a gente precisa sair daquela frequência vibratória, essa aldeia mental, essa aldeia vibratória, né? Que essas aldeias elas são responsáveis por uma série de doenças, uma série de enfermidades, de aspectos psicológicos nossos, inclusive somáticos, né? Porque nós sabemos que, de acordo com as nossas vibrações, o que vai acontecer? De acordo com o tempo que nós nos mantemos ligados àquela aldeia vibratória, isso poderá, em função dessa aldeia ser integrada por vibrações muito baixas, enfermiças, elas poderão ser somatizadas. O que isso quer dizer? Que nós poderemos transportar isso para o corpo físico, caracterizando doenças, caracterizando situações, como eu disse, psicológicas, mas também físicas, né? E para que nós possamos realmente receber a seu, digamos assim, o conforto, a erradicação daquele problema físico, precisamos sair daquela aldeia, precisamos mudar a polarização, né? O polo negativo da aldeia para o polo positivo do amor, da prática da transformação nossa, né? Aquela transformação que gradativamente vai alterando a rotina nossa, onde nós vamos passar a ter comportamentos que vão se tornando rotineiros, mas aquela rotina boa, aquela que faz com que nós estejamos sempre disponibilizados para a prática do bem. Então, não temos tempo para alimentar essas aldeias negativas, né? Não temos tempo para alimentar o pessimismo, não temos tempo para alimentar as tristezas que muitas vezes podem nos levar a aspectos depressivos. Então, nós precisamos estar assim atentos para o tipo de aldeia que nós estamos alimentando. E Jesus aqui, ele já vai ajudando ele, fazendo com que ele fosse devagarinho mudando o seu padrão vibratório. Assim, ó, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Isso significa que ele já estava trabalhando esse lado psicológico, vibratório, espiritual negativo, né? Porque, na verdade, nós vamos ver depois, aqui em outro versículo, nós vamos ver exatamente o que Jesus vai falar sobre isso. Né? E levantando ele os olhos, disse: Vejo
os homens. Porque Jesus faz todo aquele processo, né? Ele cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então, Jesus faz todo aquele processo, né? Onde então ele está trabalhando, ele já tinha começado o aspecto espiritual, mais psíquico, e agora estava no processo físico. Né? E ele faz aquele trabalho ali e pergunta se ele estava vendo alguma coisa. E depois ele vai dizer, ele levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Significa que ele ainda estava num estado de perturbação, que ele estava vendo alguma coisa, mas os homens pareciam árvores, ou seja, ele ainda não estava com aquela cura consolidada. Né? E Jesus, então, vai dizer, aqui, o evangelista vai dizer, depois disso, tornou-lhe a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Jesus trabalhava muito com as mãos, né? Para que essa energia pudesse cada vez mais ser aplicada. Eu fiz olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Quando Jesus pede para ele olhar para cima, também é algo que não podemos entender literalmente, como se Jesus mandou ou pediu que ele olhasse para o céu. Não foi isso. Olhar para cima no sentido de continuar mudando o seu padrão vibratório, que ainda não tinha mudado. Jesus ajudou ele lá quando ajudou a tirar ele daquela aldeia, mas ele ainda permanecia, porque isso é uma coisa pode acontecer conosco, né? Por exemplo, a gente pode ir no centro espírita com um problema, vai lá, toma o passe, então ali tu sai melhor, etc. Mas quando volta, tu se liga novamente à aldeia que tu, ou seja, o problema que gerava aquela situação que você foi procurar alívio no centro espírita. Então aqui também ele ainda estava naquele vacilo, né? Onde então Jesus pede para ele olhar para cima, ou seja, para ele passar a pensar em coisas boas, em coisas luminosas, né? Então, e aí ele fez isso. E aí ele viu claramente. Então, ele viu claramente porque ele saiu daquele campo vibratório negativo e estava vibrando na frequência que Jesus estava pedindo que ele vibrasse. Né? E aí Jesus vai fazer uma recomendação muito importante. E mandou-o para sua casa, dizendo-lhe: nem entres na aldeia, ou seja, não voltes para aqueles campos negativos mentais que havia contribuído para a sua própria cegueira. Né? E ele pede que isso ocorra. E, na verdade, ele vai pedir para todos nós, porque todos nós temos as nossas aldeias e que nós vamos gradativamente, pelo autoconhecimento, nós vamos identificando essas respectivas aldeias, né? E por isso nós precisamos estar com o Evangelho no coração, com os ensinos de Jesus, e para isso nós precisamos estudar ali os quatro evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, para que a gente tenha, digamos assim, de cor e salteado, como a gente diz, os ensinamentos que estão ali nesses evangelistas, para que nesses momentos, para você sair de uma aldeia, de um campo vibratório, que representa um polo, né? Nós precisamos buscar o outro polo, porque esse polo das aldeias é um polo negativo. Então, buscar o evangelho, notícias do evangelho, informações que lá estão, nós vamos mudar o padrão, mudar o polo do negativo para o positivo. Vamos começar a pensar em coisas boas, né? Vamos passar a fazer isso ao olhar para os nossos irmãos que, infelizmente, muitas vezes vão estar praticando algo que nós não concordamos, né? Porém, se nós estivermos vibrando no polo de Jesus, no polo positivo,
com aquelas informações que o Evangelho nos traz, nós vamos verificar que Jesus ele pede que nós não procure tirar o cisco do olho do outro se nós temos em nós uma trave, né? Então, o que ele quer dizer? Que nós precisamos aprender a olhar para o nosso próximo sem julgamento, porque não tem como nós não vermos, né? Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os espíritos qual era o verdadeiro sentido da caridade, como Jesus a entendia, a espiritualidade de luz vai responder que era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu gosto muito dessa segunda parte, né, da indulgência, principalmente no contexto que nós estamos colocando, naquela indulgência para com as imperfeições alheias, que isso significa procurar não ver as imperfeições dos outros. Mas muita gente diz assim, mas Luiz, não tem como eu não ver. E a minha resposta é, então não divulgue, né? Que o grande problema é que nós, além de nós registrarmos aquele evento, nós registramos com julgamentos. Esse é o grande problema. Então, nós precisamos aprender a sermos máquinas fotográficas. O que faz uma máquina fotográfica? Ela fotografa aquele evento, mas não tem julgamento nenhum, apenas ali está o registro daquele evento. Assim, nós precisamos trabalhar para que isso possa ocorrer conosco nessas situações em que nós estamos percebendo ações menos dignas. Ouvimos também, digamos, nos noticiários, né, na mídia, informações não muito boas dos nossos irmãos, né? A gente está vendo isso todo dia, mas vamos cuidar para não tomarmos partido, para não fazermos julgamentos, isso é muito importante, até porque não é da nossa competência, né, fazermos esse julgamento. Eu gosto sempre de lembrar daquele episódio da mulher que seria apedrejada, né, que então os fariseus disseram para Jesus que ela foi pega em adultério e, de acordo com a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada em praça pública até a morte, né? E que eles trouxeram para que Jesus, então, dissesse se ele concordava ou não com Moisés. E nós vamos ver na resposta dele, né? Nós vamos ver na resposta que ele deu, ele concordou com Moisés. Ele mandou que cumprisse a lei, que atirasse a primeira pedra, mas aquele que estivesse sem pecado. Então ele condicionou. Ele não disse que não era para apedrejar. Ele disse: atire a primeira pedra, ou seja, cumpram a lei. Porém, para isso é preciso que ninguém esteja com pecado. E consta o evangelista que, a começar pelos mais velhos, eles foram saindo, soltando as suas pedras, ao ponto de ficar naquela praça só Jesus e a mulher chamada pecadora, né? Então ele vai dizer: onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? E ela, eu imagino assim, ela com aquela cabeça baixa, triste, envergonhada, né? Disse: não, Senhor. E Jesus vai nos dar uma lição muito grande. Nem tampouco eu. Vá e não peques mais. A gente não vê Jesus perguntando para ela ou acusando-a, mas mulher, tu não sabias que não podes trair o marido, não podes provocar adultério? Nada disso. Jesus queria saber dali para frente. Nem tampouco eu. Veja, com toda aquela competência dele, mas ele sabia que a lei divina está dentro de nós, que a competência é da lei. Que nós não nos preocupemos que o nosso irmão, se ele estiver no erro, a lei vai alcançá-lo, não tem jeito. Nós somos alcançados praticamente todos os dias, né? Porque a lei é inexorável. Né? A cada um será dado segundo suas obras, está lá
Jesus falando sobre a lei de causa e efeito, que a doutrina espírita fala muito claramente sobre isso, mostrando-nos que nós estamos diante das nossas próprias criações, né? E nós somos os artífices do chamado destino, nós carregamos isso em nossa programação em função das existências anteriores e dos diversos deslizes praticados, né? De formas que então Jesus ele pede que ela vá e não peques mais, que ela vá e que mude de vida, né? Essa é a grande questão. É mais ou menos a questão da aldeia, né? Que a gente saia, procure pelo autoconhecimento saber quais as aldeias que nós ainda estamos alimentando, né? Se ainda temos raiva de alguém, se temos mágoa de alguém, se não gostamos de fulano ou beltrano. É importante a gente informar, relembrar os irmãos que nós não precisamos gostar do que eles fazem, nós precisamos gostar é do espírito que eles são. Cada um de nós somos uma consciência. Nós não somos aquilo que fazemos. Os nossos atos são circunstâncias, não é? Que a lei de causa e efeito vai cuidar. Mas não é da nossa competência, porque a lei de causa e efeito ela está dentro de cada um. Ela está impressa na consciência, e a consciência somos nós próprios. E nós somos consciências imortais, que podemos chamar de espíritos, né? Alma enquanto estamos encarnados, porque a alma é apenas uma parte dessa consciência, desse espírito, mas que depois que desencarna, ela volta a ser espírito, como dizem os espíritos lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec, né? De formas que, então, nós somos essa consciência e os nossos irmãos também. Mas muitas vezes nós caracterizamos o nosso próximo por aquilo que ele faz, né? É algo assim cultural nosso, mas que a gente entenda que isso que nós fazemos não somos nós, isso não nos marca a identidade, né? Então, eu sou Luiz Miller. Não, eu não sou Luiz Miller. É o nome dessa personalidade que eu tenho agora, porque eu sou uma consciência como todos os irmãos que estão me ouvindo. Então, essa informação, esse conhecimento, precisa estar muito forte em nós para que a gente respeite essas outras consciências, né? Porque o respeito a gente sabe que é fundamental, né, para isso. Porém, nós sabemos que para tomar atitudes de mudanças, é preciso que nós tenhamos vontade férrea para isso, né? Mas a vontade ela encontra quase sempre um adversário muito forte, que é um inimigo interno nosso, que se chama resistência. Nós queremos mudar, mas muitas vezes a gente procrastina. A procrastinação é um dos nomes da resistência, porque ela aparece com diversos nomes, né? Hoje eu não vou na casa espírita porque está chovendo. É o nome da resistência, a resistência que está acontecendo. Eu vou ler o livro tal. Não, mas só vou começar amanhã. A resistência, vamos então lembrar, que ela tem vários nomes, que nós muitas vezes cedemos a essa resistência em detrimento daquilo que nós deveríamos fazer, né? Então, é aquela velha questão: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Claro, dentro de um processo gradativo, dentro de um planejamento, dentro de uma adaptação justa às nossas circunstâncias e às nossas possibilidades, mas que evitemos abraçar as ideias de procrastinação, de deixar para amanhã. Eu vou fazer isso amanhã. Então, tudo que a gente vai deixando para depois, nós vamos estar deixando em nome da resistência, né? Isso é muito importante, né? Então, na verdade, o que vai fazer com que essa nossa vontade se torne férrea é aquele desejo firme de não atentar, não atender às resistências.
Mas para isso precisamos estar envolvidos pelo Espírito do Cristo, pelo Espírito de Jesus, para que ele seja o coordenador, né, dessa nossa vontade cada vez mais forte, para que as nossas atitudes não possam ser travadas, impedidas pelas resistências, né? Então, que nós possamos estudar cada vez mais o nosso mestre e ainda mais fazer aquele trabalho de autoconhecimento para identificar as nossas aldeias que precisam ser anuladas, né? E nós sabemos que em Jesus é que é o caminho, a verdade e a vida para que a gente possa fazer essas mudanças, não dando importância para as resistências, mas estejamos atentos, orando e vigiando, para que a gente não seja surpreendido com coisas que nós só depois vamos verificar que era a resistência que estava ali. Que nós possamos, então, estar firmes na busca do nosso mestre, para que ele possa continuar sendo o grande coordenador das nossas mudanças, através dos princípios que ele deixou no seu Evangelho. Muito obrigado a todos, que os lares que estiverem nos ouvindo, que sejam bafejados pelas bênçãos de Jesus e que a paz esteja em todos os corações. Muito obrigado.